Salve, salve, meu bonde. Cá estamos nós, novamente. Quase 24 horas depois do jogo, né? Ontem foi meu aniversário e o São Paulo me deu um belo presente, né? E aí, enfim, acabou o jogo, assisti a coletiva, depois resolvi não gravar o vídeo ontem. Resolvi gravar hoje com mais calma e depois amanheceu o dia, o São Paulo, a delegação de São Paulo voltava para São Paulo hoje, poderia surgir alguma notícia nova em relação a Diniz ou alguma coisa assim, eu resolvi esperar. São agora 15 para as 6 da tarde, então não teremos novidade por hoje, provavelmente, né? Mas a verdade é que o São Paulo está virtualmente eliminado da Libertadores, né? Vou analisar com calma, vou falar sobre o jogo, vou falar sobre as possibilidades reais que o São Paulo tem dentro dessa competição ainda. E vamos lá, né? Sobre o jogo, né? Se em algumas partidas eu não consegui colocar o mérito da derrota sobre Fernando Diniz, hoje a derrota é inteiramente na conta de Fernando Diniz, certo? São Paulo hoje extremamente desorganizado, principalmente defensivamente. E quando a gente fala defensivamente, as pessoas têm a noção de que porque a dupla de zaga errou defensivamente, o problema é da dupla de zaga. E não é da dupla de zaga. O quarto gol do São Paulo mostra isso, né? O quarto gol do São Paulo, no desespero que Diniz tirou. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas fez substituições medonhas e chegou na intermediária completamente livre. O zagueiro teve que ir dar bote lá na frente porque o São Paulo não tinha um volante ali para cobrir. Então o problema da defesa do São Paulo, assim como não só da defesa do São Paulo, qualquer defesa, não é sobre os dois zagueiros, é sobre o sistema defensivo. O sistema defensivo do São Paulo é desorganizado. O sistema ofensivo, sistema defensivo, falei ofensivo. O sistema defensivo do São Paulo, né? O sistema defensivo do São Paulo é desorganizado. O sistema defensivo do São Paulo, acho que eu falei ofensivo de novo, né? Tô zoado, mas enfim. O sistema defensivo do São Paulo é desorganizado. O sistema defensivo do São Paulo é exposto, né? O sistema defensivo do São Paulo é uma mãe, né? É fácil entrar tocando na defesa do São Paulo. É fácil qualquer contra-ataque devido à marcação adiantada do São Paulo e as linhas avançarem muito, os laterais subirem muito e não ter um tipo de proteção na defesa, porque todos os meias sobem, os dois laterais sobem, só quem fica na defesa são os dois zagueiros e Tietê. Então, todo ataque no São Paulo é 3 contra 3, 4 contra 3. Então, todo ataque contra o São Paulo é um ataque perigoso, né? É um ataque que leva perigo. E foi assim ontem, né? O primeiro gol da LDU, o São Paulo estava melhor no jogo, né? Sejamos justos. Não criando nada absurdo, mas melhor no jogo, né? Pablo perdeu um gol no começo do jogo, mas enfim, o São Paulo naquele momento se colocava um pouco melhor, mas a defesa é exposta. O LDU entrou tocando bola com extrema facilidade, né? O Diego falhou na cobertura do defensor, acontece, né? O Diego, apesar de tudo, talvez tenha feito uma boa partida, né? Até porque ele estava exposto, então ou ele dava o bote, roubava a bola, ou o São Paulo tomava o gol. Então muitas vezes ele salvava, né? Mas o Diego falhou na cobertura do primeiro gol, né? Ele tinha que ter antecipado o atacante. Chegaram tocando com extrema facilidade, cruzaram, gol do LDU com extrema facilidade, né? Parecia que estavam treinando. Aí o segundo gol, com carimbo, Fernando Diniz, né? Uma saída de bola com os meias, que o Igor Gomes vai buscar a bola do goleiro, sai jogando na fogueira pro Hernanes. O Hernanes
já comentei aqui, infelizmente, ele vive numa Matrix, né? Ele vive em outro ritmo em relação aos demais. Ele às vezes tem que pegar para dominar nesse ritmo, sabe? E foge do ritmo do restante do time, né? Que exige um jogo de transições rápidas, de velocidade, pegar, passou, tocou. E ele às vezes está em outro ritmo, sabe? É um jogador técnico, nós sabemos da qualidade, indiscutível como ídolo. Eu tenho 22 anos, feito ontem. Hernanes é talvez um dos maiores ídolos que eu vi passar de São Paulo, né? Então, assim, não discuto personalidade, Hernanes irretocável e exemplar, ídolo incontestável. Mas mais uma vez, Hernanes em outro ritmo, em outra, sabe, em outra dimensão. Então o Igor Gomes saiu tocando na fogueira. O Hernanes desatento no lance. Viu que ele tocou na fogueira? Não, ele não foi em direção à bola, ele não atacou a bola para pegar a bola. Ele ficou esperando a bola chegar no pé dele. E aí, na que ficou esperando a bola chegar no pé dele, ele já foi naquele domínio lento dele. E aí o ladrão chegou, roubou a bola, saiu de cara com o goleiro, fez o gol, né? Então, um gol com a marca Fernando Diniz, né? Depois disso, moleques, time jovem, desespero. São Paulo partiu pra cima, louco. E o time que já era exposto no seu normal, atacando desvairadamente, se torna mais exposto. Então, contra-ataque da LDU, também trocando passes com extrema facilidade. E 4 contra 3. Tietê falha na cobertura do seu marcador. A bola sobra. 3-0 horrível, né? Vamos pro intervalo. E aí começa a loucura Fernando Diniz, né? Vocês sempre vão me ver aqui elogiando quando se deve elogiar, criticando quando se deve criticar, certo? Alguns jogos eu sempre falava, muitas vezes eu sinto que Diniz faz milagre, o time é fraco. Mas existem problemas, né? Principalmente acerca desse sistema defensivo. E não é a troca dos zagueiros, bota Bruno Alves e Arboleda que resolve. Em alguns sentidos até resolveria, mas é a exposição da defesa, é os volantes que não cobrem, é Hernanes que é um buraco no meio de campo. Hernanes é um jogador a menos no meio de campo, é um buraco defensivo. É notório no sistema de marcação de São Paulo um buraco no meio campo, e é Hernanes ali, né? Então, o sistema defensivo de São Paulo hoje é extremamente comprometido, né? Extremamente exposto. Então, assim, eu sou a favor, sim, da volta de Bruno Alves, por exemplo, para o time, né? Mas não é o zagueiro pelo outro que vai mudar essa questão. É o sistema de marcação, é a defesa de São Paulo exposta, né? E isso é méritos Fernando Diniz, né? E aí no intervalo ele mais uma vez tirou o Vitor Bueno, né? Hoje eu prefiro não comentar do Vitor Bueno, porque eu acho que se vocês olharem os vídeos anteriores eu vou falar a mesma coisa, né? Então Vitor Bueno, dessa vez eu vou me resumir a comentar como displicente, omisso, enfim, que momento, né? É um jogador a menos em campo, né? Então, acho que se vocês verem outros vídeos aí, vocês vão ver a mesma coisa, não mudou nada, Vitor Bueno é o mesmo, né? Então, Vitor Bueno saiu no intervalo, porque ele não jogou o primeiro, né? Aí foi trocado para se ter 11 jogadores em campo, né? E aí ele colocou o Brenner e simplesmente ele tirou o
lateral direito do time e colocou o Paulinho Boia como lateral direito. Ele colocou o Paulinho Boia como lateral direito. Os laterais de São Paulo tem sim essa questão de subirem muito, jogarem praticamente como pontas. São Paulinho Boia jogando de lateral. Assim, é um nível de loucura que não sei. E tudo bem, explorava a subida dos laterais e tal, mas aí o Paulinho Boia errou muita coisa lá atrás, muito toque, deu muita bola no pé dos atacantes da LDU. Eu também não posso falar, velho. O cara tava jogando de lateral. Eu vou falar o que de Paulinho Boia? Sabe? A partir do segundo tempo, Brenner, méritos a Brenner, certo? Acima de tudo, ele entrou com muita vontade, sabe? Ainda errando muita coisa, ainda muito nervoso, mas com muita vontade. Não é à toa que fez um gol. E não é à toa que deu assistência pro segundo gol de Trellis, né? Trellis. Eu vou chegar em Trellis. Mas enfim. Gol de Trellis. O Brenner entrou com muita vontade, então eu valorizo vontade, eu valorizo entrega. Então, parabéns ao menino Brenner, apesar de tudo. Não foi uma grande partida tecnicamente, mas ele entrou com vontade. E querendo ou não, mudou o panorama do jogo, né? Um lado esquerdo inexistente, com o Vitor Bueno, passou a ter algum recurso com o Brenner, né? Vale ressaltar aqui, né? Se eu puder elogiar alguém na partida, eu elogiaria o Gabriel Sara, né? Talvez dos 11 jogadores em campo, o mais lúcido, né? Passes longos, sempre buscando a frente, dinâmico. Na jogada do primeiro gol, ele foi buscar uma bola surreal no escanteio, brigou para a bola não sair, ficou com a bola, deu a bola atrás para Paulinho iniciou a jogada, São Paulo fez o gol, né? O gol de Brenner, o primeiro gol. Então o clube começou numa bola que Gabriel Sara foi buscar lá na vontade, no escanteio, né? Não deixou a bola sair, iniciou a jogada e São Paulo fez o gol. Então assim, se eu puder destacar um jogador, não que ele tenha jogado bem, porque ninguém nesse jogo jogou bem. O São Paulo não jogou bem, não tem destaques individuais. Apesar do Diego, como eu falei, muitas vezes exposto, então teve que trabalhar muito. Então assim, nas notas do jogo, o Diego teve a maior nota do São Paulo, né? Mas não fez uma grande partida, falhou no primeiro gol, e assim como todo o sistema defensivo não se deve ser elogiado. Mas se eu puder elogiar alguém, eu destaco o Gabriel Sara, né? Que foi um menino que minimamente mostrava dinâmica no meio campo, mostrava marcação, mostrava tentar atacar, passes longos, vontade, sabe? Não uma partida brilhante, mas vai um destaque, né? Mas aí então vamos continuar, né? Substituições de Diniz, né? São Paulo achou esse primeiro gol, depois tomou o quarto gol porque simplesmente o Diniz tirou o Tietê, tirou o Hernanes não marca, mas tirou todos os seus volantes e os seus meias à frente de zaga, colocou 250 atacantes, né? E o time ficou sem nenhuma proteção. Como eu falo, o sistema defensivo não é só os zagueiros, né? Então você tem dois laterais que não marcam, inclusive um lateral direito que era um atacante jogando de lateral direito, né? Sara, Igor Gomes, Brenner, Elinho e Trellis. 5 lá na frente, entendeu? Então assim, e o Rodrigo Nestor, que também entrou depois. Então assim, o quarto gol da LDU veio aí, né? Intermediária completamente exposta, ninguém marca, aberto, um buraco. E aí o que acontece? O zagueiro tem que sair da linha para dar o bote na intermediária porque não tem ninguém. O Léo Pelé ainda tentou avançar, mas aí o cara deu uma paulada de fora da área.
gol da LDU, né? Depois o São Paulo ainda achou o quarto gol com o Trellis, que entrou hoje, né? Assim, aí entra essa discussão. Eu acho que são sinais claros de que o Diniz está desesperado, de que o Diniz está aos poucos perdendo o grupo e ficando sem recursos, sem saber o que fazer. Por quê? Hoje, o Trellis, ele não jogou nenhum jogo no ano de 2020. Magicamente, ele é relacionado. Magicamente, ele entra no segundo tempo, sem ter jogado um jogo no ano. Essa é uma típica substituição clara de quem está completamente perdido. Não, mas Trellis merecia a chance. Concordo. Mas é incoerente. Um jogador que não jogou uma partida, no ano, ele ser relacionado para o jogo mais importante do ano e entrar no jogo. É incoerente. Não estou dizendo que é errado, que ele não merecia, mas é incoerente, né? Voltam as incoerências. Da mesma forma, o Rodrigo Nestor foi um menino que jogou 2 partidas no ano, se eu não me engano, ambas entrando no segundo tempo, e uma delas foi no segundo tempo do jogo que o São Paulo jogou contra o time reserva contra o Guarani, no Paulistão, na penúltima rodada, na última rodada, enfim. O São Paulo jogou com o time reserva contra o Guarani, e o Nestor foi reserva do reserva e entrou no segundo tempo. Então, um jogador que só tinha entrado 2 jogos na temporada, sendo que ele entrou no segundo tempo com o time de São Paulo reserva, entrou no jogo mais importante do ano do São Paulo. Então a gente percebe um pouco de incoerência, né? Eu sempre defendia Diniz, defendia não, mas não tacava pedra. Na verdade, assim, vou recapitular. Eu sempre fui um crítico de Diniz. Eu nunca gostei de Diniz. Eu sempre achei Diniz uma enciclopédia de futebol, mais técnico de FIFA, sabe? Então, assim, e muitas vezes o que me fazia não gostar de Diniz era o fato das entrevistas dele. Era o fato dele acabar o jogo e falar, não, mas a gente teve 75% de posse de bola e tal, não cumprimos lá, mas perdeu o jogo, meu amigo, perdeu o jogo, né? O que me fez não jogar pedra em Diniz no São Paulo em todos esses tempos era que Diniz minimamente mantinha um pouco de coerência, né? Alguém jogava mal, ele dizia na coletiva, jogamos mal, não fomos bem. Quando tinha que mudar, ele mudava. Enxergava o jogo na medida que dava para enxergar, fazer as alterações certas, né? Mas agora, enfim, aí pelo fato dessa coerência, de se ter um discurso que você falava, porra, ele tá enxergando a mesma coisa que eu tô enxergando, então, porra, não vou tacar pedra, né? Então, esse discurso se perdeu naquele momento da volta da pandemia, né? Estamos evoluindo, né? Não se viu, de certa forma, mudanças, porque precisavam se ocorrer mudanças, mas, enfim, né? Então, recentemente agora, tudo que me fez odiar Fernando Diniz antes da chegada dele ao São Paulo, ele tá voltando a fazer, né? Que é, jogamos melhor, tivemos oportunidades, porque se você for parar para analisar a resposta dele na coletiva no último jogo, na coletiva de ontem, no jogo contra o LDU, né? Porque se for parar para analisar, a gente tem que analisar como forma positiva, porque no segundo tempo a gente ganhou de 2-1. Claro que assim, ponto a se considerar, né? Sobre essa frase de Diniz, ganhamos o segundo tempo de 2-1. Essa frase foi bastante veiculada, disseminada, mas foi tirada de contexto, né? Como eu falo sempre aqui, eu sempre assisto as coletivas. Sempre. E assim, foi perguntado a eles uma outra coisa, num outro contexto, né? Foi perguntado a ele sobre como o São Paulo terminou a partida com 7, 8 jogadores sub-23 jogando. E se o fato desses jogadores sub-23 estarem jogando
determinou o resultado da partida. E Diniz falou que não, que a partir do momento em que ele colocou esse sub-23 e reduziu a idade do elenco no segundo tempo, o time ganhou de 2-1, mesmo com esses jogadores jovens. Então assim, a pergunta a ele, o contexto dessa frase não foi assim, tentando proteger os jogadores jovens, tipo assim, dizer que não necessariamente por causa disso isso influiu no resultado, né? Então assim, a frase foi maldosamente disseminada e replicada fora de contexto, né? Mas mesmo assim é uma frase um pouco difícil de se dizer numa partida medonhamente jogada, numa derrota que poderia ter sido trágica, histórica, irreparável, e no momento que se vive, né, de pressão e de tudo. Então assim, mesmo assim é uma frase difícil, né, de se dizer assim. Eu às vezes acho que é brincadeira o treinador falar uma coisa dessa, sabe? Às vezes parece que tá tirando um sarro da cara do torcedor, né? Porque o LDU fez 3-0 no primeiro tempo, no segundo tempo claramente freou, tirou o pé, porque se mantivesse o ritmo teria dado 7-8, pior do que o Binacional, o River deu no Binacional, que deu 8-0 no primeiro jogo e 6-0 no segundo, né? Então se o LDU não freia, ia dar um vareio de bola no São Paulo, então o LDU freou, e o São Paulo foi desesperado pra frente, achou um gol, enfim, né? E aí o treinador na coletiva dizer que o time ganhou de 2-1 no segundo tempo, vai ter que se levar méritos. Então assim, esse tipo de coisa, juntamente com essas substituições loucas e tudo que ele fez de incoerente nesses últimos dias, e principalmente no discurso, na palavra, me faz ter a noção de que cada vez mais Diniz está perdendo o controle do grupo, está perdendo o controle do time e não sabe mais o que fazer, né? Então assim, a partida de ontem, né? Não é anormal se perder um jogo para a LDU na altitude, né? Inclusive, se o São Paulo ganhasse o jogo da LDU, seria um feito histórico, porque só um time na história do futebol brasileiro venceu a LDU lá, né? É um time que joga muito bem em casa, é o fator altitude, né? Então não seria normal perder da LDU em uma situação normal. Mas o São Paulo se colocou numa situação de necessidade de vitória nesse jogo. Por quê? Porque perdeu o jogo contra o Binacional. Binacional esse que o River Plate deu 8-0 e 6-0. Só o São Paulo teve fator altitude de 4.000 metros de Juliaca. Verdade. São Paulo foi o único time que jogou naquela pocilga em cima da cordilheira lá de Juliaca, a quase 4.000 metros de altitude. Nem o River, nem a LDU vão jogar lá, né? Mas mesmo assim, é injustificável se perder um jogo como aquele para o Binacional. E por perder um jogo como aquele, tinha a obrigação de buscar pontos nos jogos em que teoricamente seria normal perder pontos, que é River e a LDU, né? O jogo em casa contra o River, um empate, e agora perdeu da LDU. São resultados absurdos, anormais? Não são anormais, mas se tornam resultados péssimos, resultados horríveis, devido ao que o São Paulo criou, que foi perder do Binacional e se colocar nessa situação, né? Então assim, depois dessa partida de ontem, de um time completamente atordoado, nervoso, desorganizado, o São Paulo está, não matematicamente, mas virtualmente eliminado da Libertadores, né? O São Paulo, as condições de classificação do São Paulo hoje são as seguintes, né? O São Paulo joga na quarta-feira contra o River, né? E, deixa eu só confirmar aqui, na mesma quarta-feira, no mesmo horário, não, é isso mesmo, na quarta-feira, a LDU joga contra o Binacional, né? Dê uma olhada aqui. Na terça-feira, a LDU joga contra o Binacional. E na quarta, o São Paulo joga contra o River Plate, né? A LDU joga com o Binacional em casa
né? A LDU nesse momento tem 9 pontos, é líder do grupo. A LDU vai fazer sua lição de casa contra o Binacional e vai vencer e golear o Binacional, caso, né? Pode acontecer, pode, mas não vai acontecer. A LDU vai vencer o jogo do Binacional, né? O São Paulo joga contra o River na Argentina, né? Um River que é um dos melhores, se não o melhor time da América do Sul, um treinador que treina o time há 6 anos, uma base que tem há 3, sendo que 9 jogadores disputaram a última final da Libertadores, né? Um time que já tem um pouco mais de ritmo depois da volta, em casa, na Argentina, né? Esse River tem 7 pontos e o São Paulo tem 4. Então o São Paulo precisaria ganhar os 2 jogos restantes. Esse jogo do River, o São Paulo, sei lá, vou fazer uma simulação aqui, né? Vamos supor que esse jogo do River o São Paulo ganhe de 1-0, certo? Que seria um resultado fantástico, mas é muito difícil. Mas vamos supor que vai ganhar de 1-0, certo? LDU e Binacional, a LDU vai ganhar. Então eu vou botar aqui 3-0 LDU, certo? Vamos para a última rodada com a LDU classificada, já classificada, com 12 pontos, né? E o São Paulo e o River empatados com 7. O River na última rodada teria 10 gols de saldo. Por quê? Deu 8-0 no Binacional e deu 6-0 no Binacional, né? E o São Paulo iria com 1 de saldo, né? Então o São Paulo teria que, nesse caso, com ambos tem 7 pontos, né? O São Paulo teria que ganhar do Binacional em casa, certo? Né? São Paulo não ganha do Binacional em casa, e torcer para a LDU, já classificada, já líder e brigando por mais absolutamente nada, ganhar do River na Argentina, né? Talvez eu acredito que a LDU vai para esse último jogo com o time reserva até. Então assim, né? A situação do São Paulo é praticamente impossível, né? Aí vamos supor aqui uma situação em que o São Paulo empate contra o River, né? Se o São Paulo empata contra o River vai a 8, o São Paulo vai a 5. Aí na última rodada o São Paulo tem que torcer também por uma derrota do River contra uma LDU já classificada, já líder, e na Argentina, e vencer o Binacional por nada mais, nada menos que 12 gols de diferença. Então, São Paulo está virtualmente eliminado da Libertadores, né? É possível? É possível, não é impossível, mas é praticamente impossível. Né? Então, conseguir o 3º lugar do grupo, classificar para a Sul-Americana. A Sul-Americana é uma competição de um nível um pouco inferior, então quem sabe o São Paulo, com os retornos, com o Luciano, com o Daniel Alves, possa fazer uma boa Sul-Americana, né? Pode ser um refúgio. Então, assim, há um outro ponto sobre a partida em si da LDU que eu não detalhei. É muito triste porque é um jogador de extrema postura também, de extremo caráter, de muita vontade, mas que partida ruim do Pablo, né? Que jogo muito ruim do Pablo, assim. Há muito tempo eu não vi um jogo tão ruim de um centroavante, assim, né? E é triste porque é um jogador voluntarioso, um jogador que corre, que se dedica, que tem personalidade, que tem caráter, mas não foi só ontem também, ele não vem bem, ele não vem de bons jogos, ele não vem jogando bem, e ontem foi patético, né? O Trellis entrou e querendo não deu outra dinâmica, né? Um outro ponto a se comentar aqui, né? Sobre a questão do Daniel Alves, né? Foi justamente essa brincadeira no começo do vídeo aí, né? Não sou da linha de que manda embora, não sou da linha de que se deve, que é o pior jogador do mundo, de que que manda embora, que é horrível.
É um jogador extremamente importante, é um jogador que dependemos muito, um jogador que confia-se muito, mas é reflexo o São Paulo de ontem. O São Paulo dos últimos tempos é reflexo da postura de seu capitão, né? Um jogador que é o atual capitão da seleção brasileira, o atual capitão do São Paulo, a atual maior referência do elenco do São Paulo, de um time que tem sua base, mais de 70% do seu elenco, jogadores da base, jogadores jovens, que se inspiram nele. Um jogador que, em meio a uma crise política enorme, em meio a uma fase difícil do clube, um dia antes de um jogo mais importante do clube na temporada, em que ele ficou fora por uma lesão, ele estava fazendo festa no meio de uma pandemia mundial, dentro da casa dele, cheio de amigos e tocando pagode. E postando. Porque se você não posta, ninguém sabe, ninguém vê, não gera comentário, não gera crise, não gera imprensa falando. E aí achando que isso tá normal. E aí quando se questiona, ele faz brincadeira, faz piadinha, faz vídeo ironizando. Então, assim, o São Paulo Futebol Clube é reflexo de suas lideranças, né? Então, o que aconteceu no Daniel Alves essa semana é reflexo do grupo, né? É isso aí, isso é o São Paulo Futebol Clube, né? Então, assim, a situação do São Paulo é essa, o jogo foi esse. São Paulo agora, a princípio, mantém o seu treinador, né? Mantém Fernando Diniz, mesmo sob todas as críticas, mesmo sob todos os problemas. Sábado, São Paulo joga contra o Internacional, líder do campeonato, lá em Belo Horizonte, ou lá em Porto Alegre, né? Lá em Porto Alegre. E sinceramente eu jogaria assim com o time titular da Libertadores para honrar o final da Libertadores e tudo mais, mas mudaria meus focos, né? Focar no Campeonato Brasileiro, focar numa possível Sul-Americana com a eliminação da Libertadores, né? E assim, a princípio o Diniz permanece, né? Pelo que tá se vendo aqui, né? Mas sinceramente eu não sei até quando, né? E como eu disse, cada vez mais ele se mostra sem controle e desesperado, né? Dentro do seu cargo. Então o futuro do São Paulo continua preocupante e sem digamos que sem perspectiva, né? Então é isso, amigos, a gente se vê e é isso.